Lucas capítulo 17, versículo 1, disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Essa é a palavra que Deus quer falar conosco esta manhã. Algumas advertências importantes para nós. Na passagem a preço, Jesus faz solenes advertências, importantes advertências, que nós vamos analisar. Primeira alerta, primeira advertência: cuidado com os escândalos. Que Deus nos guarde, nos proteja dos escândalos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não venhamos escandalizar o Evangelho, não venhamos escandalizar nós mesmos, nossa casa, nosso casamento, nossa família, ou por onde andamos. Nesse mundo caído, teremos de lidar com tropeços, armadilhas e escândalos todos os dias da nossa vida. O escândalo não produz apenas tropeço para os pequeninos, iniciantes na fé, mas eles geram morte para nós também. O escândalo, ele é algo terrível, porque ele faz mal a nós, ele faz mal aos pequeninos da fé e ele faz mal aos de fora. Ele espanta os de fora, coloca em partida os de fora. Então, meus irmãos, precisamos ter cuidado para não roubar a fé daqueles que estão começando a iniciar o caminho da fé em Cristo Jesus. Porque o escândalo, ele gera perdas em todos os sentidos. Iniciantes na fé, mas também uma grande dor ao coração de Cristo. Uma morte horrível e preferível a causar danos espirituais a uma pessoa que se aproxima de Cristo. Então tome cuidado, você que já é maduro, tome cuidado com o que você está falando, conversando acerca da igreja, acerca da obra de Deus, acerca de pessoas. Você pode estar roubando, tirando a fé em Cristo do coração de alguém que ainda é iniciante. Então que Deus guarde cada um de nós dos escândalos desse mundo, dessa vida. A Bíblia é clara quando ela diz aqui no versículo 2, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirada ao mar do que fazer tropeçar um dos pequeninos do Senhor. Segunda advertência para nós: perdoe sem jamais cessar. Do versículo 3 ao 6 diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhes. Então, isso é evangelho. Perdoe sem jamais cessar. É um grave delito não perdoar quem pecou contra nós. Se você não perdoar, você não tem parte do reino de Deus. Porque Mateus capítulo 6, versículo 14, 15, Jesus disse: se não perdoardes uns aos outros, o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Então nós precisamos perdoar. É um grave delito você não perdoar quem te procura arrependido para te pedir perdão. É grave. Perdoar não significa fazer vista grossa, ou ignorar, abandonar, virar as costas. Não. Às vezes é preciso uma reprimenda fraterna,
uma ajuda com toda longanimidade e amor. O processo deve ser completo: pecado, repreensão, arrependimento e perdão. Pecado, repreensão, arrependimento e perdão. Minha irmã, meu irmão, obreiro, quem estiver assistindo essa pequena palavra, essa reflexão, não faça essa loucura de não liberar perdão para quem te procura para pedir perdão. Anula isso da sua vida, isso gera um câncer terrível que pode te destruir, te matar. Terceira alerta para nós: faça, mas faça com a motivação certa. Quando se tem uma fé robusta, pode-se ser tentado à soberba espiritual. Jesus então ensina sobre a necessidade de humildade. Humildade. Não podemos jamais pretender que Deus fique em dívida conosco. Servir ao Senhor deve ser um deleite, um prazer, uma alegria, um gozo, e não uma obrigação. A mensagem que eu preguei na igreja a qual estou pastor, ADMP Saraiva, na passagem de ano, para entrar 2023, eu preguei e pedi aos irmãos: seja mais humilde em 2023, que seja o ano da humildade. Mas não é a humildade exterior, não, do chinelinho rasgado, uma roupa rasgada para as pessoas ficarem com dó de você. Não, é uma humildade por dentro, de dentro para fora, na essência, verdadeira. Não é questão de roupa velha, rasgada, chinelinho. Não, é uma humildade verdadeira, de dentro para fora. Seja mais humilde, meu irmão. Faça, mas faça com a motivação certa. Quarto, volte para agradecer. Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um, que era samaritano, voltou para agradecer. Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19. Será que você não sabe agradecer? Nunca, não? Você não tem espírito de gratidão? Nunca? Você não sabe reconhecer e agradecer, dar um abraço, dar um presente, dar alguma coisa em agradecimento a Deus ou a um ser humano, a alguém? Será que você não sabe agradecer? Nunca? Volte para agradecer quem te ajudou, quem estendeu a mão, quem te abençoou, quem te abraçou na pior hora da sua vida. A Deus também. E para encerrar essa palavra, esteja preparado, Jesus voltará. São algumas alertas, algumas advertências. Jesus compara a sua volta aos dias de Noé e de Ló. Essas gerações foram alertadas antecipadamente, e a minha geração está sendo alertada dia e noite. Aceite Jesus, abandone seus pecados, arrependa, vá servir a Deus de verdade, porque Jesus vai voltar. Essa geração minha está sendo alertada dia e noite, com antecipação. Você não pode continuar com a vida descuidada, desmazelada. Você não pode continuar sem dar atenção aos avisos de Deus, aos alertas de Deus, ao chamado de Deus, porque o juízo de Deus será terrível. Você não tem, por mais que você imagina, você não tem noção da grandeza do juízo de Deus e do peso desse juízo eterno. Assim estará o mundo quando Jesus voltar, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, desapercebido, como se Deus não existisse. Assim foi na época de Noé. Entrou na arca Noé e sua família, Deus fechou a porta e veio o juízo e todos foram mortos, sem perceber. Então aceite Jesus, arrependa dos seus pecados. Você que está afastado, desviado, você está esperando o quê? Você está esperando ir para o inferno para pensar em voltar? Lá, aí já é mais, aí não tem mais volta.
Volte para Jesus hoje.